O ano das 3 noivas. 49 DC. O ano 49 depois da conquista de Aegon, deu ao povo de Westeros um bem-vindo descanso do caos, dos conflitos que aconteceram antes. Seria um ano de paz, abundância e casamento, lembrado nos anais dos 7 reinos como o ano das 3 noivas. O novo ano tinha só uma quinzena quando a notícia do primeiro dos 3 casamentos veio do oeste, da Ilha Bela no Mar do Poente. Lá, em uma cerimônia pequena e rápida a céu aberto, Rhaena Targaryen se casou com Andrew Farman, o segundo filho do senhor da Ilha Bela. Era o primeiro casamento do noivo e o terceiro da noiva. Embora 2 vezes viúva, Rhaena tinha apenas 26 anos. Seu novo marido, com somente 17, era bem mais jovem, um rapaz bonito e simpático que parecia estar totalmente apaixonado pela nova esposa. O casamento foi celebrado pelo pai do noivo, Mark Farman, senhor da Ilha Bela, e conduzido pelo septão dele, Lyman Lannister, senhor de Rochedo. Castelli e sua esposa Jocasta foram os únicos nobres presentes. 2 das antigas favoritas de Rhaena, Samantha Stockevort e Alaney Royce, foram até Ilha Bela apressadamente para ficar ao lado da rainha enviuvada, junto com a irmã animada do noivo, a senhora Elissa. O restante dos convidados era composto de vassalos e cavaleiros domésticos juramentados da casa Farman ou da casa Lannister. O rei e a corte permaneceram totalmente alheios ao casamento, até um corvo de Rochedo levar a notícia, dias depois das bodas e das núpcias que selavam o acontecimento. Cronistas de Porto Real relatam que a rainha Alyssa ficou profundamente ofendida por sua exclusão do casamento da filha, e que o relacionamento entre elas nunca mais voltou a ser caloroso, enquanto Lord Rogar Baratheon ficou furioso de Rhaena ousar se casar outra vez sem permissão da coroa, sendo a coroa nesse caso ele mesmo, a mão do jovem rei. Mas se ela tivesse pedido permissão, não havia certeza de que seria concedida, pois Andrew Farman, o segundo filho de um senhor menor, era visto por muitos como nem um pouco digno da mão de uma mulher que tinha sido rainha 2 vezes e ainda era mãe da herdeira do rei. Por acaso, o mais jovem dos irmãos de Lord Rogar permaneceu solteiro até o ano 49 DC, e sua senhoria tinha 2 sobrinhos, filhos de outro irmão, que também tinham idade e linhagem adequadas para serem considerados pares potenciais para uma viúva Targaryen, fatos que podiam explicar a raiva da mão e o segredo do casamento da rainha Rhaena. O próprio rei Jaehaerys Aerys e sua irmã Alysanne ficaram felizes com o acontecimento, e enviaram presentes e congratulações para a Ilha Bela, e mandaram que os sinos da Fortaleza Vermelha fossem tocados em comemoração. Enquanto Rhaena Targaryen estava comemorando o casamento em Ilha Bela, em Porto Real o rei Jaehaerys Aerys e sua mãe, a rainha regente, estavam ocupados selecionando conselheiros que os ajudariam a governar o território. Nos 2 anos seguintes, a conciliação permaneceu sendo seu princípio guia, pois as divisões que atormentaram Westeros recentemente ainda não estavam curadas. Recompensar aqueles que eram leais a ele, e excluir os homens de Maegor, e os fiéis do poder só exacerbaria as feridas e geraria novos ressentimentos, argumentou o jovem rei. Sua mãe concordou. Assim, Jaehaerys Aerys procurou o senhor de Ilha da Garra, Edivel Celtigar, que tinha sido mão do rei no reinado de Maegor, e o convocou a Porto Real para servir como senhor tesoureiro e mestre da moeda. Para ser senhor almirante e mestre dos navios, o jovem rei procurou seu tio, Daemon Velaryon, senhor das marés, irmão da rainha Alyssa e um dos primeiros senhores grandes a abandonar Maegor, o Cruel. Prentice Tully, senhor de Correrio, foi convocado à corte para servir como mestre das leis. Com ele foi sua admirada esposa senhora Lucinda, famosa por sua devoção. O comando da patrulha da cidade, a maior força armada de Porto Real, o rei confiou a Caro Corbre, senhor de Lar do Coração, que lutou ao lado de Aegon, o sem coroa sob o olho de Deus. Acima de todos eles ficava Rogar Baratheon, senhor de Ponta Tempestade e mão do rei. Seria um erro subestimar a influência do próprio Jaehaerys Aerys Targaryen durante os anos de sua regência, pois apesar de sua juventude o menino rei tinha lugar em quase todos os conselhos, mas não em todos como será contado em breve, e nunca se intimidava na hora de fazer sua voz ser ouvida. Mas no final a autoridade durante todo esse período ficou com sua mãe, a rainha regente, e com a mão, um homem muito admirado. Com olhos azuis, barba preta e músculos de um touro, Lord Rogar era o mais velho de 5 irmãos, todos netos de Orys Maneta, o primeiro senhor Baratheon de Ponta Tempestade.
Oris era irmão bastardo de Aegon, o Conquistador, e seu comandante de mais confiança. Depois de matar Argilac, o Arrogante, o último dos Durrandon, ele tomou a filha de Argilac como esposa. Lord Rogar podia então alegar que tanto o sangue do dragão quanto dos antigos reis da tempestade corria em suas veias. Não era espadachim e preferia brandir um machado de 2 lâminas em batalha. Um machado, ele costumava dizer, grande e pesado o suficiente para quebrar o crânio de um dragão. Essas foram palavras perigosas durante o reinado de Maegor, o cruel, mas, se Rogar Baratheon temia a ira de Maegor, disfarçava bem. Homens que o conheciam não ficaram surpresos quando ele deu abrigo à rainha Alyssa e seus filhos depois da fuga deles de Porto Real, nem quando ele foi o primeiro a proclamar o príncipe Jaehaerys como rei. Seu irmão Borys foi ouvido dizendo que Rogar sonhava em enfrentar o rei Maegor em combate individual e acertá-lo com o machado. Esse sonho lhe foi negado pelo destino. Em vez de regicida, Lord Rogar se tornou um fazedor de reis e levou o príncipe Jaehaerys ao trono de ferro. Poucos questionaram seu direito de assumir seu lugar ao lado do jovem rei como mão. Alguns chegaram a sussurrar que seria Rogar Baratheon quem governaria o reino dali em diante, pois Jaehaerys era garoto e filho de um pai fraco, enquanto a mãe era apenas uma mulher. E quando foi anunciado que Lord Rogar e a rainha Alyssa se casariam, os sussurros ficaram mais altos. Pois o que é o marido de uma rainha se não rei? Lord Rogar tinha sido casado uma vez, mas sua esposa morrera jovem, acometida de uma febre menos de 1 ano depois do casamento. A rainha regente Alyssa tinha 42 anos e todos achavam que já tinha passado de seus anos férteis. O senhor de Ponta Tempestade tinha 10 anos a menos. Ao escrever alguns anos depois, o Septão Bart nos conta que Jaehaerys foi contra o casamento. O jovem rei achava que a mão estava indo além do que lhe cabia, motivado mais por um desejo de poder e posição do que por afeto verdadeiro por sua mãe. Ele ficou com raiva porque nem sua mãe nem o pretendente dela foram pedir sua permissão, disse Bart. Mas, como não tinha criado objeções ao casamento da irmã, o rei achava que não tinha o direito de impedir o da mãe. Assim Jaehaerys se segurou e não deu indicação de suas apreensões exceto para alguns confidentes próximos. A mão era admirada por sua coragem, respeitada por sua força, temida por sua habilidade militar e capacidade de uso de armas. A rainha regente era amada. Tão linda, tão corajosa, tão trágica, as mulheres diziam sobre ela. Mesmo senhores que poderiam hesitar em ter uma mulher governando acima deles estavam dispostos a aceitá-la como sua suzerana, tranquilos com a certeza de que ela tinha Rogar Baratheon ao lado, e que o jovem rei estava a menos de 1 ano do 16º dia do seu nome. Ela fora uma criança linda, todos os homens concordavam, filha do poderoso Aetan Velaryon, senhor das marés, e da esposa dele, Alarra da casa Massey. A linhagem dela era antiga, orgulhosa e rica. A mãe, estimada como dona de grande beleza, o avô, dentre os mais antigos e próximos amigos de Aegon, o dragão, e suas rainhas. Os deuses abençoaram Alyssa em pessoa com olhos violeta profundos e cabelos prateados brilhantes da antiga Valíria, e deram a ela encanto, inteligência e gentileza também, e conforme ela foi crescendo, os pretendentes surgiam de todos os cantos do território. Mas nunca houve dúvida sobre com quem ela se casaria. Para uma garota como ela, só serviria a realeza, e no ano 22 DC, ela se casou com o príncipe Aenys Targaryen, o herdeiro inquestionável do Trono de Ferro. O casamento deles foi feliz. O príncipe Aenys era um marido gentil e atencioso, de natureza calorosa, generoso e nunca infiel. Alyssa lhe deu 5 filhos fortes e saudáveis, 2 meninas e 3 meninos, um 6º bebê outra filha morreu no berço pouco depois do nascimento, e quando Sua Majestade morreu em 37 DC, a coroa foi passada para Aenys, e Alyssa se tornou sua rainha. Nos anos seguintes, ela viu o reinado do marido desmoronar e virar cinzas com o surgimento de inimigos ao redor. Em 42 DC ele morreu, um homem destruído e desprezado, de apenas 35 anos. A rainha mal teve tempo de sofrer antes de o irmão dele tomar o trono que pertencia por direito a seu filho mais velho. Ela viu o filho se erguer contra o tio e morrer junto com seu dragão. Um curto período depois, seu segundo filho o seguiu na pira funerária, torturado até a morte por Tiana da Torre. Junto com os 2 filhos mais novos, Alyssa foi feita prisioneira para todos os propósitos.
pelo homem que levou seus filhos à morte, e foi obrigada a ser testemunha, quando sua filha mais velha foi forçada em casamento com o mesmo monstro. Mas a Guerra dos Tronos tem muitas reviravoltas surpreendentes, e Maegor acabou caindo, graças em grande parte à coragem da rainha viúva Alissa, e à ousadia de Lord Rogar, que fez amizade com ela, e a acolheu quando mais ninguém quis. Os deuses foram bons com eles e lhes concederam a vitória, e agora a mulher que tinha sido Alissa da casa Velaryon, receberia uma segunda chance de felicidade com um novo marido. O casamento da mão do rei com a rainha regente seria tão esplêndido quanto da rainha viúva Rhaena tinha sido modesto. O Alto Septão em pessoa realizaria os ritos de casamento no 7º dia da 7ª lua do novo ano. O local seria o parcialmente finalizado Fosso dos Dragões, ainda a céu aberto, cujas arquibancadas de pedra permitiriam que dezenas de milhares de pessoas observassem as núpcias. As comemorações consistiriam em um grande torneio, 7 dias de festas e celebrações e até a encenação de uma batalha no mar a acontecer nas águas da Baía da Água Negra. Ninguém se lembrava de nenhum casamento de metade daquele porte celebrado em Westeros, e senhores grandes e pequenos de todos os 7 reinos, além se reuniram para fazer parte do evento. Donel e Gotover veio de Vila Velha com 100 cavaleiros e 77 dos mais devotos, escoltando sua alta santidade, o Alto Septão, enquanto Lyman Lannister trouxe 300 cavaleiros de Rocher do Castelli. Brandon Stark, o senhor de Winterfell, fez a longa jornada do norte com seus filhos Walton e Alaric, assistido por 12 vassalos corajosos do norte e por 30 irmãos juramentados da Patrulha da Noite. Os lords Arryn, Corbray e Royce representaram o Vale, e os lords Selmy, Dondarrion e Tarly representaram a Marca de Dorne. Mesmo de além das fronteiras do reino, os grandes e poderosos compareceram. O príncipe de Dorne enviou sua irmã, o senhor do Mar de Braavos enviou um filho. O arconte de Tyros atravessou o mar estreito em pessoa com sua filha, assim como 22 magistrados da cidade livre de Pentos. Todos trouxeram lindos presentes para a mão e a rainha regente. Os mais luxuosos foram dos que recentemente tinham sido homens de Maegor, e de Ricard e Rovan e Torgen Oakiar que marcharam com o Septão Lua. Os convidados do casamento apareceram ostensivamente para celebrar a união de Rogar Baratheon com a rainha viúva, mas eles tinham outros motivos para o comparecimento, disso não se deveria ter dúvida. Muitos desejavam negociar com a mão, que era visto como o verdadeiro poder do reino. Outros almejavam avaliar o novo menino rei. E sua graça não lhes negou essa oportunidade. Sor Giles Morrigen, campeão do rei e escudo juramentado, anunciou que Jaehaerys ficaria satisfeito em conceder audiência para qualquer senhor ou cavaleiro de terras que desejasse se encontrar com ele, e 6 vintenas aceitaram o convite. Deixando de lado o grande salão e a majestade do trono de ferro, o jovem rei recebeu os senhores na intimidade de seu solar, assistido apenas por Sor Giles, um mestre, e alguns servos. Dizem que lá ele encorajou cada homem a falar livremente e compartilhar suas opiniões sobre os problemas do reino, e como poderiam ser superados. Ele não é como o pai, Lord Royce disse para seu mestre depois, foi um elogio contrariado, talvez, mas um elogio mesmo assim. Lord Vance de Pouso do Viajante foi ouvido dizendo, ele escuta bem, mas fala pouco. Ricard Rovan achou Jaehaerys gentil e de voz suave. Kyle Connington o considerou arguto e bem-humorado. Morton Carol o julgou cauteloso e sagaz. Ele ri com frequência e com facilidade, até de si mesmo, disse John Mertens com aprovação, mas Alec Hunter o achou severo, e Torgen Oakiar o considerou soturno. Lord Malister o declarou mais sábio além de sua idade, enquanto Lord Darry disse que ele prometia ser o tipo de rei perante o qual qualquer senhor deveria sentir orgulho de se curvar. O maior elogio veio de Brandon Stark, senhor de Winterfell, que disse, vejo nele o avô. A mão do rei não compareceu a nenhuma dessas audiências, mas ninguém pensaria que Lord Rogar era um anfitrião desatento. Na verdade, as horas que Sua Senhoria passava com os convidados eram dedicadas a outros propósitos. Ele caçava com eles, falcoava com eles, jogava com eles, banqueteava com eles, bebia, até as adegas reais secarem. Depois do casamento,
Quando o torneio começou, Lord Rogar esteve presente em cada justa e cada disputa, cercado de um grupo animado e muitas vezes bêbado de grandes senhores e cavaleiros renomados. Entretanto, o mais famoso dos entretenimentos de Sua Senhoria aconteceu 2 dias antes da cerimônia. Embora não exista registro em nenhuma crônica da corte, histórias contadas por servos e repetidas por muitos anos depois pela plebe alegam que os irmãos de Lord Rogar levaram 7 virgens pelo mar estreito das melhores casas de prazer de Lige. A rainha Alyssa tinha entregado sua virgindade muitos anos antes para Aenys Targaryen, então estava fora de possibilidade de Lord Rogar a deflorar na noite de casamento. As donzelas de Lige foram levadas para compensar isso. Se os sussurros ouvidos pela corte depois forem verdade, Sua Senhoria supostamente deflorou 4 das garotas antes da exaustão e a bebida o derrubarem. Seus irmãos, sobrinhos e amigos cuidaram das outras 3, junto com mais 2 vintenas de beldades mais velhas que zarparam com eles de Lige. Enquanto a mão farreava e o rei Jaehaerys oferecia audiências para os senhores do território, sua irmã, a princesa Alysanne, distraía as mulheres nobres que tinham ido com eles para Porto Real. A irmã mais velha do rei, Rhaena, havia decidido não comparecer às núpcias e preferiu ficar em Ilha Bela com seu novo marido e sua corte, e a rainha regente Alyssa, por sua vez, estava ocupada com os preparativos para o casamento, então a tarefa de ser anfitriã das esposas, filhas e irmãs dos grandes e poderosos coube a Alysanne. Embora com apenas 13 anos recém-completados, todos concordaram em que a jovem princesa enfrentou o desafio de forma brilhante. Por 7 dias e 7 noites, ela fez desjejum com um grupo de senhoras nobres, almoçou com um segundo e jantou com um terceiro. Mostrou a elas as maravilhas da Fortaleza Vermelha, velejou com elas na Baía da Água Negra e cavalgou com elas pela cidade. Alysanne Targaryen, a filha mais nova do rei Aenys e da rainha Alyssa, era pouco conhecida entre os senhores e senhoras do reino antes disso. A infância dela foi passada na sombra dos irmãos e da irmã mais velha, Rhaena, e quando ela era mencionada, era como a mocinha e a outra filha. Ela era pequena, era verdade, magra e miúda. Alysanne muitas vezes era descrita como bonita, mais raramente como linda, embora tivesse nascido em uma casa famosa pela beleza. Seus olhos eram azuis e não violeta, o cabelo uma coroa de cachos cor de mel. Nenhum homem jamais questionou sua inteligência. Mais tarde, diriam que ela aprendeu a ler antes de desmamar, e que o bobo da corte fazia piadas sobre a pequena Alysanne babando leite materno em pergaminhos valerianos enquanto tentava ler mamando na teta da ama de leite. Se tivesse nascido menino, ela teria sido enviada à cidadela para forjar uma corrente de mestre, diria o septão Bart sobre ela, pois o sábio a estimava mais do que ao marido, a quem ele serviu por muito tempo. Mas isso foi depois, em 49 D.C., Alysanne era apenas uma garotinha de 13 anos. Porém, todas as crônicas concordam em que ela provocou uma impressão poderosa em quem a conheceu. Quando o dia do casamento enfim chegou, mais de 40.000 plebeus subiram a colina de Rhaenys até o Fosso dos Dragões para testemunhar a união da rainha regente com a mão. Alguns observadores fizeram um cálculo ainda maior. Milhares de outros aclamaram Lord Rogar e a rainha Alyssa nas ruas quando a procissão percorreu a cidade, acompanhada de centenas de cavaleiros em palafrins cobertos de mantos e colunas de septãs tocando sinos. Nunca houve tanta glória em todos os anais de Westeros, escreveu o grande mestre Benifer. Lord Rogar estava vestido da cabeça aos pés em tecido de ouro por baixo de um meio-elmo com chifres, enquanto a noiva usava um manto cintilante com pedras preciosas, com o dragão de 3 cabeças da casa Targaryen, e o cavalo marinho prateado dos Velaryon de frente, um para o outro, em um campo dividido. Mas mesmo com todo o esplendor da noiva e do noivo, foi a chegada dos filhos de Alyssa que gerou comentários em Porto Real por anos. O rei Jaehaerys e a princesa Alysanne foram os últimos a aparecer, descendo do céu iluminado em seus dragões, Vermitor e Asa Prata. É preciso lembrar que o Fosso dos Dragões ainda não tinha o grande domo que seria a coroação de sua glória, as grandes asas encoraçadas erguendo nuvens de areia conforme eles desciam lado a lado, para surpresa e pavor da multidão reunida. A história disseminada de que a chegada dos dragões fez o idoso alto septão sujar as vestes provavelmente é só calúnia.
Sobre a cerimônia em si, e o banquete, e o ato de consumação que vieram depois, não precisamos dizer muito. A grandiosa sala do trono da Fortaleza Vermelha abrigou os maiores senhores e os mais distintos visitantes de além-mar, os senhores menores, assim como seus cavaleiros e homens de armas, comemoraram nos pátios e nos salões menores do castelo, enquanto a plebe de Porto Real celebrou em centenas de estalagens, tabernas, casas de pasto e bordéis. A despeito das supostas atividades 2 noites antes, há relatos confiáveis de que Lord Rogar cumpriu seus deveres maritais com vigor, e foi encorajado pelos irmãos bêbados. Houve 7 dias de torneio depois do casamento, que mantiveram os lords e o povo da cidade arrebatados. As justas foram árduas e emocionantes, como não se via em Westeros havia muitos anos, todos concordaram, mas foram as batalhas travadas a pé com espada e lança e machado que realmente despertaram as paixões da multidão na ocasião, e por um bom motivo. Será lembrado que 3 dos 7 cavaleiros que serviram como guarda real de Maegor, o Cruel, estavam mortos. Os 4 restantes tinham sido enviados para a muralha para vestir um manto preto. No lugar deles, o rei Jaehaerys tinha nomeado apenas Sor Giles Morrigen e Sor Joffrey Doggett. Foi a rainha regente, Alyssa, que surgiu primeiro com a ideia de que as 5 vagas restantes deviam ser preenchidas por um teste de armas. E que ocasião melhor para isso do que o casamento, quando cavaleiros de todo o reino estariam reunidos? Maegor tinha velhos, lambibotas, covardes e brutos ao redor, declarou ela. Quero que os cavaleiros protegendo meu filho sejam os melhores encontrados em toda Westeros, homens verdadeiramente honestos cuja lealdade e coragem sejam inquestionáveis. Que eles conquistem seus mantos confeitos com armas enquanto o resto do reino observa. O rei Jaehaerys logo apoiou a ideia da mãe, mas com um toque prático característico seu. Sabiamente, o jovem rei decretou que seus candidatos a protetores deviam provar habilidade a pé, não na justa. Homens que atacariam seu rei raramente fazem isso a cavalo, com a lança na mão, declarou sua graça. E foi assim que as justas que vieram depois do casamento de sua mãe, cederam um lugar orgulhoso para os combates selvagens e duelos sangrentos, que os mestres chamariam de guerra pelos mantos brancos. Com centenas de cavaleiros ansiosos para competir pela honra de servir na guarda real, os combates duraram 7 dias inteiros. Vários dos competidores mais peculiares se tornaram favoritos da plebe, que torcia ruidosamente cada vez que eles lutavam. Um deles era o cavaleiro bêbado, Sor William Stafford, um homem baixo, corpulento, de barriga volumosa, que sempre parecia estar tão embriagado que era surpreendente conseguir ficar de pé, e mais ainda lutar. O povo o batizou de barril de cerveja e cantava "Veja, veja, o barril de cerveja" sempre que ele entrava no campo. Outro favorito da plebe era o bardo da Baixada das Pulgas, Tom, o dedilhador, que debochava dos adversários com canções desbocadas antes de cada combate. O cavaleiro magro e misterioso, conhecido apenas como Serpente Escarlate, também tinha muitos seguidores. Quando foi finalmente derrotado e sua máscara foi retirada, todos viram que ele era uma mulher, Jonquil Dark, filha bastarda do senhor de Valdocaso. No final, nenhum deles conquistaria um manto branco. Os cavaleiros que conseguiram, embora menos excêntricos, se destacaram em valor, cavalheirismo e habilidade com as armas. Só um era descendente de uma casa senhorial, Sor Lawrence Roston, da Campina. 2 eram espadas juramentadas, Sor Vitor, o Valoroso, da casa de Lord Royce de Pedrarruna, e Sor William, a Vespa, que servia a Lord Sauluog de Solar de Bolotas. O campeão mais novo, Patê, o Galinhola, lutou com uma lança no lugar de espada, e alguns questionaram se ele era mesmo cavaleiro, mas ele se mostrou tão habilidoso com a arma de escolha que Sor Joffrey Doggett resolveu a questão condecorando o rapaz ele mesmo enquanto centenas gritavam na plateia. O campeão mais velho era um cavaleiro andante grisalho chamado Sangol de Colina Azeda, um homem de 63 anos cheio de cicatrizes e marcas, que alegava ter lutado em 100 batalhas, e não importa de que lado, basta que eu e os deuses saibamos. Caolho, careca e quase desdentado, o cavaleiro chamado Sam Azedo era magro como um poste, mas em batalha exibia a agilidade de um homem com metade de sua idade, e uma habilidade perversa apurada ao longo de décadas de batalhas grandes e
pequenas. Já Eliaeres, o conciliador, ocuparia o trono de ferro por 55 anos, e muitos cavaleiros usariam um manto branco a serviço dele durante esse longo reinado, mais do que qualquer monarca poderia se gabar. Mas era dito corretamente que nunca nenhum Targaryen possuiu uma guarda real que se igualasse aos primeiros 7 do Menino Rei. A guerra pelos mantos brancos marcou o fim das festividades, do que logo ficou conhecido como Casamento Dourado. Quando os visitantes começaram a pegar o caminho para casa, para suas terras e fortalezas, todos concordaram em que fora um evento magnífico. O jovem rei tinha conquistado a admiração e o afeto de muitos senhores, grandes e pequenos, e suas irmãs, esposas e filhas só tinham elogios para o tratamento caloroso dado a elas pela princesa Alysanne. O povo de Porto Real também ficou satisfeito. O menino rei demonstrava ter todos os sinais de ser um governante justo, misericordioso e honrado, e sua mão, Lord Rogar, era tão generoso quanto ousado em batalha. Os mais felizes eram os estalajadeiros, taverneiros, cervejeiros, mercadores, carteiristas, prostitutas e donos de bordel da cidade, tendo todos lucrado muito com as moedas que os visitantes levaram para a cidade. Mas embora o casamento dourado tivesse sido o mais extravagante e ilustre de 49 DC, foi o terceiro dos matrimônios feitos naquele fatídico ano, que se mostrou ser o mais importante. Com o próprio casamento já tendo passado, a rainha regente e a mão do rei agora voltaram a atenção para encontrar um par adequado para o rei Jaeliaeres, e em menor grau para a irmã dele, a princesa Alysanne. Enquanto o menino rei permanecesse solteiro e sem filhos, as filhas de sua irmã Rhaena seriam suas herdeiras, mas Aérea e Raela ainda eram crianças, e muitos achavam que não eram adequadas para a coroa. Além disso, Lord Rogar e a rainha Alyssa temiam o que poderia acontecer com o reino, se Rhaena Targaryen voltasse do oeste para servir de regente para uma das filhas. Embora ninguém ousasse dizer, estava claro que havia discórdia entre as duas rainhas, pois a filha não fora ao casamento da mãe nem a convidará para o seu. E havia alguns que iam mais longe, e sussurravam que Rhaena era uma feiticeira que tinha usado as artes das trevas para assassinar Maegor no trono de ferro. Portanto, era fundamental que o rei Jaeliaeres se casasse, e tivesse um filho o mais rápido possível.